Debate livre na TV Zimbo. Boa noite, senhor telespectador. A Assembleia Nacional procedeu a 13 deste mês a votação final de 3 diplomas estruturantes do pacote legislativo e eleitoral. A Lei de Alteração à Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, a Lei de Alteração à Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, CNE, e a Lei de Alteração à Lei do Registro Eleitoral Oficioso. As votações finais tiveram lugar depois de longas e acesas discussões nas especialidades, nas quais os deputados das diferentes bancadas e o Executivo chegaram a vários consensos, tendo aprovado por unanimidade grande parte das propostas de alteração. A aprovação do pacote legislativo e eleitoral é o tema do debate livre desta noite. Para o debate, nós convidamos o deputado Milonga Bernardo, que vem pelo MPLA. Boa noite, senhor deputado. Obrigada pela sua presença. Boa noite, Leda. Boa noite, Leda Maquéria. Boa noite aos telespectadores da TV Zimbo e aos circunstanciais colegas de painel e colegas da Assembleia Nacional. Muito obrigado. Está também conosco Faustino Mumbica, pela UNITA. Boa noite. Obrigada, senhor deputado, por ter aceitado o convite da TV Zimbo. Boa noite, Leda. Boa noite aos colegas do painel e, sobretudo, boa noite aos angolanos que nos acompanham. Obrigada. Fernando Diniz, vem pelo PHA. Boa noite. Obrigado, Leda Maquéria. Obrigado e saúdo meus colegas do painel e também o povo angolano. Muito obrigado. Nós é que agradecemos pela disponibilidade e o deputado Benedito Daniel pelo PRS. Boa noite. Boa noite, Leda. Boa noite, colegas do painel. Boa noite, telespectadores da TV Zimbo. E o meu boa noite é extensivo a todo o povo angolano. A aprovação do pacote legislativo e eleitoral é o tema que trazemos a debate esta noite na TV Zimbo. Importa referir também que encerrou na sexta-feira a terceira sessão da 5ª legislatura da Assembleia Nacional, assim é que está correto. Que balanço é que os senhores fazem para darmos início a esse debate desta legislatura que agora terminou? Posso começar por si. É um balanço positivo, um balanço de muito trabalho, um balanço, sobretudo, de busca de consensos. É um balanço onde os deputados, apesar daquilo que são as convicções ideológicas, apesar daquilo que é a visão de governação que nos diverge em função também daquilo que é a linha política dos grupos parlamentares e das representações parlamentares na Assembleia Nacional, apesar da Assembleia Nacional ter uma maioria que é do MPLA, que lhe dá conforto para poder fazer, digamos, avançar o seu plano de governação que foi legitimado nas últimas eleições, todavia, este grupo parlamentar, por via da direção do seu partido, entende que deve continuar a dialogar com as demais forças políticas do nosso país, colhendo as outras sensibilidades no sentido de o processo legislativo poder não só trazer aquilo que é a visão do MPLA, mas também contar com a própria visão do outro grupo parlamentar e das representações parlamentares. De tal sorte que terminamos em grande neste exercício da aprovação das leis que fazem parte do pacote legislativo e eleitoral. Mas este foi apenas o ponto mais alto, porque, na verdade, quando olhamos no cômputo daquilo que foram as iniciativas legislativas, quer aquelas que decorrem, é importante dizer que durante este ano a Assembleia Nacional contou com 33 iniciativas legislativas, das quais 23 do Executivo, 10 do Grupo Parlamentar da UNITA. Quando se olha para este número, percebe-se que, efetivamente, independentemente da origem de quem tenha tido a iniciativa legislativa, o grupo parlamentar do MPLA pautou sempre por buscar consensos. Pautou sempre por buscar, digamos, outras visões, outros pontos de vista, de modo que as leis possam congregar grande parte daquilo que são as aspirações do povo angolano. Portanto, foi um ano letivo muito trabalhoso, um ano legislativo muito trabalhoso, todavia também um ano legislativo, nessa altura podemos dizer, compensador. Vale a pena dizer que estamos a fazer um exercício para cumprir a nossa missão em prol das melhores soluções para o povo angolano.
Vamos ouvir a visão de Fernando Diniz. Senhor deputado, que balanço pode ser feito a esta legislatura que terminou na sexta-feira? Muito bem. E eu digo que a terceira sessão legislativa da quinta legislatura terminou bem e tivemos um período de discussões que terminaram também muito bem. E não só, teve uma sessão legislativa que teve uma produtividade em condições e, apesar de termos um déficit em relação ao ano anterior, pelo facto de termos aprovados 11 leis que foram publicados no Diário da República, muito obrigado, foram publicados no Diário da República em relação ao ano anterior que tivemos 18, essa diferença de 7, acredito que que eu digo que um déficit que tivemos. E também eu posso dizer que foi um ano que tivemos um fim que se esperava, uma concordância na aprovação do pacote legislativo, onde realmente o consenso prevaleceu. Isto mostrou que estamos a caminhar bem e terminamos com uma nota positiva. Esta foi um pacote que foi aprovado e que todas as discussões que já tivemos, essa foi uma das discussões que tivemos que realmente mostrou a democracia e o consenso dentro daquela sala. E digo que não só este pacote, nós ainda podemos dizer que tivemos também uma produtividade relativamente a algumas resoluções. Nós aprovamos 40 resoluções e estão lá no Diário da República, e assim como o ano anterior também foi a mesma coisa. Acredito que tem um equilíbrio relativamente às resoluções do ano anterior e o ano atual. Acredito que é isto que, além daquilo que nos diverge, mas nós tivemos uma concordância, tivemos um trabalho árduo, um trabalho com divergência e concordância, e terminamos muitíssimo bem. Obrigada. Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. Dr. Benedito Daniel, queremos ouvi-lo também em relação ao balanço que pode ser feito a esta terceira sessão legislativa, que encerrou na sexta-feira. Para nós, o Partido de Renovação Social, o balanço foi positivo. Foi positivo na medida em que a Assembleia trabalhou bastante. Realizou cerca de 213 reuniões, entre elas da especialidade, reuniões plenárias extraordinárias, reuniões plenárias ordinárias, e produziu mais de 30 leis, todas elas publicadas no Diário da República, mais de 40 resoluções, como já foram ditas, mais de 25 declarações políticas proferidas pelos partidos políticos e, enfim, muito trabalho interno realizado. Nós consideramos esta sessão legislativa como uma sessão especial. Por quê? Especial por ter albergado a cimeira da União Interparlamentar África, Caraíbas e Pacífico, e também a cimeira da SADC. E o ponto mais importante foi exatamente o ponto da aprovação por consenso do pacote legislativo eleitoral. Este pacote legislativo eleitoral trouxe muitas suspensões, e nós até chegamos a ponto de perceber que até forças alheias à Assembleia Nacional queriam contribuir de longe bastante para que se pudesse elaborar um pacote razoável ou provavelmente de perfeição. Forças alheias à Assembleia Nacional. O que quer dizer com isso? Portanto, que não estão autorizados a legislar. Mas podem opinar. Podem opinar, sim, podem opinar, mas que não podem legislar. E, entretanto, aí a intervenção era mesmo legislativa, portanto, que passava da opinião. Já vamos olhar para este pacote aprovado por unanimidade.
uma coisa que também chamou a atenção para os que assistem do lado de fora. Daqui a pouco precisamos ouvir o senhor deputado Mumbica, Faustino Mumbica, também sobre o balanço na visão da UNITA para esta terceira sessão legislativa que está a concluir. Bem, agradeço, boa noite, agradeço mais uma vez, Leda. Bom, eu penso que, diferindo ligeiramente dos colegas, nós precisamos situar o balanço, sobretudo nas duas principais, das várias funções que a Assembleia deve exercer. Identifico aqui as duas, a função fiscalizadora e a função legisladora. Na função fiscalizadora, é óbvio que o terceiro ano da quinta legislatura considero bastante negativo, porque a Assembleia no seu todo continua bastante limitada nesta ação, e das poucas iniciativas que surgiram, algumas delas inclusive em resposta a denúncias de cidadãos, acabaram por desembocar em processos quase disciplinares contra deputados. Estamos aqui recordados do caso da Morgue Central de Luanda. Portanto, isso vem revelar que no âmbito da fiscalização, entendida nas várias dimensões, a Assembleia ainda continua a revelar que nós precisamos aperfeiçoar melhor o regimento da Assembleia Nacional, olhando para o que consagra a própria Constituição. Portanto, no plano fiscalizador, considero que o desempenho não foi muito bom, e, sobretudo, quando nós olhamos para os reflexos negativos por ausência dessa fiscalização, e aqui falo dos reflexos negativos no âmbito do próprio desempenho do governo. Portanto, muito do que não foi bom em termos de desempenho da parte do Executivo, obviamente que também tem muito a ver com a ausência de uma fiscalização mais ativa, mais atuante em relação à ação do Executivo. E, obviamente, que isso traz também outro elemento, que são as consequências no plano econômico e social das famílias e das próprias empresas, que continuam a se queixar, e os reflexos lá estão, sobretudo nos indicadores que constatamos quando vamos para os hospitais, quando vamos para os cemitérios, quando vamos para os mercados, etc., etc. E quando viajamos pelo país adentro, continuamos a sentir que a falta de fiscalização está exatamente a criar também, em certa medida, um mau desempenho do próprio Executivo. Portanto, neste plano da fiscalização, penso que o desempenho não foi bom. Já no plano legislador, no plano da legislação, há que reconhecer que, do ponto de vista quantitativo, houve muita produção, e se calhar arrisco a dizer que foi dos melhores anos em termos de produção legislativa, mas sabemos todos também que a questão grande que se põe é saber qual é o resultado, qual é o impacto das leis que se aprovam, porque não basta termos muitas leis, precisamos saber da eficácia dessas leis, sobretudo traduzida nos resultados na vida das famílias, dos cidadãos, das empresas, etc., etc. E aqui sim devemos destacar dois aspectos. O primeiro, infelizmente, ainda passamos de lado a legislação no plano das autarquias, e as autarquias são uma das questões fundamentais para a participação dos cidadãos e para, sobretudo, podermos dar uma nova direção na condução dos destinos do país, porque há indicadores muito claros no plano no plano universal que nos dão conta de que a governação autárquica acaba ainda por ser o melhor indicador que temos em termos de ação governativa. Sr. Deputado, quando diz passar de lado, que entendimento é que quando digo passarmos de lado, acompanhamos de um lado o próprio Presidente da República a sacar a responsabilidade da Assembleia Nacional, nesse caso dizendo diretamente que se não há até aqui eleições autárquicas no país, a culpa é dos deputados que não estão a legislar em relação à matéria
a matéria autárquica, mas nós sabemos que há aqui uma lei estruturante, que é a Lei de Institucionalização das Autarquias, que nessa matéria o Grupo Parlamentar da UNITA até submeteu uma iniciativa no fim da legislatura passada, que se encontra na prática ainda engavetada. Seja como for, eu entendo que é uma questão que terá de fazer parte das grandes preocupações da Assembleia no próximo ano legislativo. Bem, com um primeiro momento, para o balanço. Termino já dizendo sim, que, sim, de facto, o pacote legislativo eleitoral, não muito pelo conteúdo, mas sobretudo pelo facto de ter trazido os deputados ao diálogo e que, na base disso, conseguiu-se demonstrar que, independentemente das divergências, das diferenças, é possível fazer consenso e construir leis que, mesmo não estando devidamente alinhado com aquilo que poderíamos considerar como que mais se ajusta, mas pelo menos se aproximam cada vez mais, ou seja, vamos caminhando cada vez mais. E, nesse sentido, penso que essa questão do diálogo é de assinalar. Bem, obrigada, Sr. Deputado. A aprovação do pacote legislativo eleitoral é o tema que trazemos ao debate esta noite aqui na TV Zimbo. Sobre a aprovação do pacote legislativo eleitoral, que é no fundo o tema forte deste debate, quais foram as principais alterações feitas a esta lei? E devo dizer que a partir deste momento os senhores deputados sintam-se à vontade, estejam à vontade para podermos efetivamente debater com urbanidade, obviamente, mas para podermos debater e esclarecer os nossos telespectadores sobre uma lei aprovada e que se vai refletir diretamente nas suas vidas. Quais foram as principais alterações feitas a esta lei? Olha, Leda, permita-me responder essa pergunta, a começar por fazer um recuo na abordagem feita pelo meu colega Faustino Mombica, que deu nota que destacou que a aprovação da lei, não muito pelo conteúdo, mas pela questão do diálogo. E eu diria que, sobretudo, pelo conteúdo, porque nós tivemos 3 diplomas da alteração, 3 de iniciativa do Executivo, uma que é a Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, depois tivemos a Lei sobre a composição da CNE e a lei e a outra sobre o registro eleitoral oficioso, no caso, projetos de lei. Depois tivemos as propostas do grupo parlamentar da UNITA sobre as mesmas matérias. Se pegarmos as iniciativas do Executivo e do grupo parlamentar da UNITA, poderíamos logo, a priori, entender que estamos diante de iniciativas incomportáveis, inconciliáveis, porque até mesmo naquelas matérias que uma propunha fazer a alteração e a outra também propunha fazer a alteração, por exemplo, na lei sobre a organização, na lei orgânica sobre as eleições gerais, por exemplo, a questão do distanciamento, o Executivo propunha 1000 metros, a UNITA propunha 50 metros. Tivemos outras questões de fundo que só foi possível conciliar graças a este compromisso das direções dos grupos parlamentares, e aqui também assinalar, obviamente, as direções dos partidos em causa e, obviamente, a flexibilidade do outro proponente, que é o Executivo. Porque senão não seria possível. Repara que todas as normas que foram votadas, nenhuma delas teve um voto contra. Naquelas onde não foi possível encontrar o meio termo de maior conforto, pelo menos teve abstenção, isso na especialidade. E só para notar que, por exemplo, a lei orgânica sobre as eleições gerais teve uma votação favorável acima de 95%. A lei sobre a composição da CNE, só um único número é que não foi votado favoravelmente, contou com a abstenção da UNITA. Tem que ver com a questão do... a lei sobre a CNE teve a votação favorável, 100%. A lei do registro eleitoral oficioso, sim, é que teve um número 4 do artigo 5º,
que tem que ver com a oficiosidade, é que teve a abstenção. Portanto, para duas iniciativas que eram, ab início, inconciliáveis, bom, temos que nos convir que o exercício que foi feito trouxe qualidade, porque foi possível, dos dois lados, fazerem concessões, foi possível, dos dois lados, aí onde não parecia serem, digamos, conciliáveis, fazer aditamento, então, um ajuste naquilo que é a proposta, a iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA, na redação do Executivo, para se encontrar uma norma que pudesse traduzir o querer, as visões, as opções, não só do Grupo Parlamentar da UNITA, como do Executivo, suportado pelo Grupo Parlamentar do MPLA, como também um pouco aquilo que ecoava por parte dos cidadãos. Repare que, por exemplo, uma das normas que o Executivo trouxe e que propôs, que era a questão das atas, das mesas móveis, com o seu fundamento, um fundamento até sociológico, antropológico, olhando para a nossa realidade. Todavia, ouvindo não só o posicionamento do Grupo Parlamentar da UNITA, como também a própria sensibilidade dos cidadãos, o Executivo retirou. Portanto, isto aqui temos claramente o Sr. Deputado Mumbica a convir dizer que efetivamente não foi só pelo diálogo, mas sobretudo pela qualidade daquilo que nós hoje apresentamos aos angolanos. Obviamente que as leis não são perfeitas, e porque as sociedades também não são estanques, mas o exercício que se fez foi no sentido de podermos ter a lei que traduz melhor a ansiedade de todos, um pouco de todos nós. Está neste pacote legislativo eleitoral. Me parece que todos nós conseguimos encontrar as melhores soluções para os desafios que nos propusemos, sem que isto beliscasse princípios como da constitucionalidade, da legalidade, e que se reduzissem cada vez mais os elementos que pudessem gerar uma certa suspeição na festa da nossa democracia, cujo ponto mais alto é o momento das eleições. Quero ouvir os outros participantes a este debate sobre a aprovação por unanimidade do pacote legislativo eleitoral. 3 pontos considerados chave, perdão, por ter este incómodo. 3 pontos, dizia, foram aprovados, 3 pontos considerados chave. Para as pessoas que acompanham a partir de fora, ficou-se com a ideia de que terá havido, entre os representantes do povo na Casa das Leis, flexibilidade, diálogo e cedências. Quero ouvir os senhores. Okay. Sim, acho que houve flexibilidade, porque apresentadas as 2 leis de alteração, uma proposta vinda do Executivo, um projeto vindo da UNITA, uma primeira convicção é que cada grupo parlamentar, ou seja, o grupo parlamentar do MPLA que suportou a proposta do Executivo, queria que essa proposta vincasse. Igualmente, o grupo parlamentar da UNITA queria que a sua proposta vincasse. E, portanto, o consenso não seria possível se não houvesse cedência. Tinha que haver mesmo cedência, expurgar aquilo que era desnecessário, tanto na proposta como no projeto, e aproveitar o útil, aquilo que realmente era sugerido pelos cidadãos, aquilo que os próprios grupos parlamentares e as representações parlamentares achavam útil e pensavam que juntando poderia servir ou poderia fazer com que a lei fosse uma lei razoável, com uma aplicabilidade útil e que possa servir realmente para o pleito eleitoral e para beneficiar os angolanos. Portanto, isso não seria possível se não houvesse flexibilidade e responsabilidade. Houve flexibilidade, sim, houve também responsabilidade, porque foi dada muita atenção.
tinha que haver um acordo tripartido entre os dois grupos parlamentares maioritários, mas também com algum consenso do Executivo. E foi graças a isso que finalmente conseguiu-se chegar a um pacote eleitoral, bom, que pela primeira vez podemos considerar razoável ou provavelmente útil, porque não se faz nenhum consenso sem ceder. Portanto, o consenso é mesmo baseado nas cedências. Sem que nós possamos perder, é impossível construir o consenso. Houve também questões fraturantes. Houve questões fraturantes, mas que mereceram discussões muito acaloradas para finalmente poder-se chegar a alguma solução. Mas estamos em acreditar que o pacote eleitoral mereceu, sim, a confiança e mereceu também o pensamento de todos por quanto trabalharam nele. E pensamos que poderá servir, pelo menos no contexto que ainda estamos, ou num contexto muito próximo, poderá servir bem os pleitos eleitorais que realmente poderão seguir-se. Os contextos mudam, não é? Até lá, quando eventualmente o contexto vier a mudar, poderemos sim, ou poderá-se fazer outras alterações, como realmente têm sido feitas. Mas as leis precisam seguir os contextos? Com certeza, com certeza. Não há leis que não seguem contextos, porque se nós não contextuarmos a lei, poderemos fazer uma lei que realmente em nada poderá nos servir. E a sua aplicabilidade é sempre contextual. Portanto, se nós não vamos contextuar a lei, não podemos conseguir aplicá-la. Portanto, não podemos comparar uma norma regular como se de uma Constituição se tratasse. Mesmo ainda a Constituição também deve ou tem que ser contextualizada. Mas há uma perspectiva temporal que precisa ser feita ou não, durante a discussão e a aprovação das leis? Elas não precisam servir só o imediato? Bom, pode ser também. A perspectiva temporal é feita, mas o tempo muda e os hábitos também. É necessário considerarmos o tempo e também os hábitos, porque a lei necessariamente deve engendrar os hábitos de uma sociedade. Obrigada, Sr. Deputado Benedito Daniel. Gostava de ouvir os outros deputados também. Está feita a aprovação do pacote legislativo eleitoral. Eu perguntava, e porque chegou aos cidadãos fruto daquilo que era disponibilizado à imprensa, que existiram discussões acaloradas no interior do nosso Parlamento. Quais foram os pontos considerados estruturantes, mais difíceis de se discutir e que obrigaram a um empenho maior por parte de todos os intervenientes? Ok. E estejam à vontade para intervir, bem. por favor. Eu começo por dizer que na minha introdução eu disse que foi a discussão, foi uma das melhores discussões que tivemos naquela casa. Por quê? Porque os consensos prevaleceram. E não só aquilo que foi a proposta e o projeto, realmente havia pontos que era necessário os dois grupos parlamentares, que é o projeto do grupo parlamentar da UNITA e a proposta do Executivo, que era suportado pelo grupo parlamentar do MPLA, que era necessário parar e entrar e ter um consenso em certos pontos que realmente havia divergência. As divergências que nós encontramos que realmente foram difíceis, uma delas foi o ponto de mesas móveis. Realmente, isto ia dificultar-nos tanto. Provavelmente, digo que o grupo parlamentar do MPLA talvez não teria muita dificuldade, mas os outros partidos teriam dificuldade porque não temos meios suficientes para
transportar os nossos delegados. E realmente isto foi um dos pontos que foi discutido e o Executivo cedeu e realmente foi um momento que achamos muito, mas muito, muito bom ter cedido este ponto, porque senão todos os outros partidos podiam ter dificuldade de como transportar os seus delegados de um lado para o outro. E nós sabemos que o nosso país não está em condições como se quer, suponhamos, para pôr os delegados de listas em certas localidades. Já temos visto as dificuldades que temos passado e que realmente este foi um dos pontos que ajudou-nos muito e aliás, o Executivo ter cedido este ponto que não permaneceu, e realmente isso foi um ponto muito aceitável. Também vimos no caso do uso do bilhete de identidade e o cartão eleitoral. Certamente tivemos muita dificuldade nas eleições de 2022 por causa deste elemento. O cartão eleitoral não podia prevalecer, ou no bilhete não. Então, este consenso, realmente agora podemos votar com o bilhete, assim como o cartão eleitoral. Ou seja, vão funcionar os dois, para que fique senhor. claro. Com certeza. As pessoas que nos estão a acompanhar. As duas coisas vão funcionar. Realmente isto também foi um ponto muito bom e isto vai facilitar aquilo que era as abstenções. Por quê? Porque não temos o cuidado de termos os nossos documentos, às vezes, conservados até 5 anos. Muita gente perde os documentos. Se perder o bilhete, pelo menos vai votar com o cartão eleitoral. E tendo acordado que ou o bilhete ou o cartão eleitoral podia valer para as eleições, realmente isto foi um ponto que também favoreceu muito a nossa discussão. Agora, quanto a proposta e o projeto, a divergência que houve, os dois grupos realmente chegaram a um consenso que conseguimos aprovar as leis sem dificuldade, e eu disse na minha introdução que foi uma das melhores discussões que tivemos aliás, nesse período da terceira sessão legislativa. Obrigada. Sr. Deputado Mumbica, está calado há algum tempo. É verdade, não, estava a permitir que os outros desenvolvessem. Sim. Significa, nós precisamos primeiro olhar para os fundamentos da própria revisão. Portanto, há aqui uma questão estruturante que tem a ver com, ou seja, que trazem até 2 grandes desafios. O primeiro tem a ver com a verdade eleitoral. E de um lado e do outro lado também tem a ver com a confiança no processo eleitoral. Sem exagero, há um decrescimento da confiança nos resultados e, independentemente de outros fatores, este também podemos considerar como um dos fatores que pode animar a própria abstenção. O que significa que a qualidade do processo, desde a justeza das regras, desde a transparência no processo, etc., etc., não só os critérios de participação dos cidadãos. Portanto, todos esses fatores acabam por ser elementos relevantes que o processo de legislação deve levar em conta. E, no nosso caso concreto, foram identificadas algumas premissas que motivaram este processo de revisão. Que premissas? Uma das premissas que foi coincidente é notarmos que há uma tendência, sobretudo com base na última eleição, de a abstenção crescer. E este crescimento da abstenção, só basta dizer que dos cerca de 14.391.000 eleitores registrados na eleição passada, nós tivemos menos de 7 milhões de votantes. E nas eleições de 2017, comparativamente às de 2012, também houve um decréscimo. Ou seja, ao passo que o número
de eleitores registrados cresce, justificando-se também no crescimento da população, que está cada vez mais a aumentar. Portanto, contrariamente, a tendência é o número de votantes cada vez mais diminuir. E aqui também foram identificados vários fatores. Que fatores é que foram identificados? Fatores de caráter organizativo. Os próprios mecanismos que a lei prevê para a participação dos cidadãos, desde o processo do registro eleitoral e outros fatores que têm a ver com... Aqui, quando falo do registro eleitoral, refiro-me concretamente ao registro eleitoral oficioso. Como sabem, o mecanismo principal é a base do bilhete de identidade. E a análise feita, chegamos à conclusão que era preciso a lei atender à realidade tal como ela está a se apresentar. Há muitos cidadãos sem bilhete de identidade e, de um lado, para além daquela publicidade que o Executivo faz, para além dos vários postos de emissão de bilhete que se vão alargando pelo país, o que é facto é que se identifica-se nesses postos, quando são visitados, muita ineficácia, muita ineficiência, muitos amontoados de cidadãos para tratar um bilhete, etc, etc. E compreendemos que faz sentido que se mantivesse o mecanismo do registro eleitoral presencial. Portanto, achamos que isso poderia contribuir para que a base de dados de cidadãos maiores fosse alimentada por este mecanismo também, já que não só os próprios cidadãos em si, talvez falte também aqui informação para que possam aceder aos locais, aos postos de emissão do bilhete de identidade, mas também porque reconhecemos que os próprios serviços do Executivo têm alguma ineficiência em atender. E para isso era importante esse mecanismo do registro presencial. Portanto, olhando para esses fatores todos, um com maior peso, outro se calhar com menor peso. Para todos os efeitos, o nosso entendimento é que a instituição melhor capacitada para assumir maior cota de responsabilidade é o Executivo, porque é ele que faz a gestão dos recursos do Estado, que são os recursos públicos. E neste caso, ao cidadão seria reservado também uma responsabilidade, mas se calhar em menor escala, considerando sobretudo as condições concretas do nosso país, de um lado, muitos que não sabem ler nem escrever, do outro lado, sobretudo, a informação que não alcança a todos. Portanto, são esses fatores que levaram a que nós fizéssemos essa revisão. Portanto, a revisão visou, pelo menos no nosso entender, 3 objetivos muito concretos. Número 1, fazer com que a maior parte dos cidadãos se registrem e votem. Número 2, fazer com que os órgãos de administração eleitoral sejam órgãos mais abertos aos cidadãos. Nesse caso, o melhor mecanismo em termos de transparência é fazer participar. Então, que fossem órgãos participados pelos próprios cidadãos, obviamente que os concorrentes também, porque nada impede, ou seja, não há colisão aqui, e mais, porque uma das grandes suspeições sobre o próprio processo recai também, em parte, no modelo da administração eleitoral que nós adotamos, que é um modelo que, no nosso entender, fomenta conflitos. Por quê? Porque gera muita desconfiança. Por quê? Porque é um modelo exclusivamente partidário, portanto, só os partidos é que participam de um lado, e mais guia-se pela hegemonia de um concorrente, que significa por quê? Porque no seu provimento, o seu provimento assenta sobretudo no critério da maioria com base nos resultados eleitorais ou na composição da Assembleia Nacional. O que, no nosso entender, achamos que... Com respeito às minorias, tem que terminar. Certo, mas o fundamento não está ali, vou terminar. O outro elemento que está aqui, que se põe, para além deste modelo de provimento, é também o critério da decisão assentar no voto da maioria. E nesse concreto, como sabe,
quem for a vencer uma eleição tem maioria neste órgão. E se tem maioria neste órgão, significa que as decisões que passarem por voto, quando não há consenso, terão de ser aquelas que satisfazem o interesse de quem detém a maioria. Portanto, olhando para as experiências de outros países e, sobretudo, para a nossa própria realidade e a desconfiança que cada vez mais vai crescendo, é verdade que às vezes procura-se colocar esta desconfiança em relação apenas... Agora deve ser a quarta ou a quinta vez que usa a palavra desconfiança. Certo. Como dizia, então, essa desconfiança... Se alguma razão específica. Exatamente. Coloca-se em torno, às vezes, dos partidos políticos, na oposição, sobretudo. E aqui, muitas vezes, referida com muita acutilância à UNITA. Mas o problema não se põe aqui. É só consultar o cidadão, uma opinião, faça-se uma sondagem para aferir qual é a opinião do cidadão em relação à Comissão Nacional Eleitoral. Agora, para os partidos que participam, ou seja, que têm assento na Comissão Nacional Eleitoral e que têm mais ou menos a ideia do que têm sido os processos decisórios em cada ato eleitoral, vão perceber que, de facto, esse modelo não nos ajuda, de um lado, para construir consensos, número um, e número dois, muito menos para gerar confiança. Por quê? Porque, por regra, estamos a tratar de uma administração que faz a arbitragem e gestão do processo eleitoral, onde, a partida, os concorrentes são eles próprios, que cada um apresenta os seus pontos de vista. A tendência será sempre aqui faltar a isenção, faltar a imparcialidade, etc, etc. O que é mais recomendado é que, de facto, tivéssemos um modelo misto em que, de um lado, cidadãos, não como concorrentes, não como representantes de partidos políticos, mas como representantes mesmo só de cidadãos, ok? E, por outro lado, os próprios partidos, que também acho que é importante, que estejam presentes, para que não digam que não, os cidadãos decidiram porque foram influenciados por A ou B, etc, etc. Mas isso seria importante. Infelizmente, a conclusão a que chegamos Sim. é que estávamos diante de dois modelos completamente diferentes. E, diante disso, a saída poderia ser o voto. Concordamos que, havendo dois modelos diferentes, onde nós trouxemos um modelo, a proposta de um modelo misto, devíamos sair do modelo atual que temos, que já provou que não constrói confiança. E a UNITA teve que abdicar deste modelo e procurarmos melhorar o modelo que defende o Executivo, que é o que temos. E é assim que se fizeram algumas melhorias. Olhando para este modelo que foi apresentado pelo Executivo, tal como disse o Sr. Deputado, que é o modelo que temos, quais foram as principais alterações feitas para podermos perceber e para podermos passar também às pessoas que nos estão a acompanhar, quais foram, de facto, as principais, portanto, as propostas apresentadas e destas propostas, que alterações é que foram feitas? É ali já onde ia chegar. Uma das alterações, a primeira delas, tem a ver, sobretudo, com a participação da sociedade civil, que doravante passará a assistir os plenários da Comissão Nacional Eleitoral durante o período da observação eleitoral. Significa que os plenários, 3 observadores, aos vários níveis, desde que estejam credenciados pela Comissão Nacional Eleitoral, passarão a assistir. A outra alteração também que se fez é em relação aos serviços de apoio. Os serviços de apoio. Por exemplo, os órgãos de direção e chefia, que estamos a falar dos diretores das várias áreas. Portanto, o critério que vigorava até então era apenas o da nomeação em comissão de serviço. Doravante, entrou também o critério do concurso público e do contrato também. Esta também é uma melhoria que se fez. Um outro elemento que também representa alguma melhoria, tem havido muita queixa por parte dos partidos políticos, concorrentes sobretudo, em que os comissários que fazem parte da Comissão Nacional Eleitoral não acompanham operações sensíveis do processo
do apuramento. O que é que chama de operações sensíveis? Estamos a falar da recepção, expedição, dos elementos de apuramento, aqui concretamente as atas, fundamentalmente. E em função disso, ficou decidido que tanto os comissários quanto os mandatários dos partidos concorrentes ou das candidaturas, tanto poderão acompanhar os lugares de expedição e de recepção das atas das operações. Tanto, mais ou menos isso em relação à Comissão Nacional Eleitoral. Também vou deixar que alterou-se seja um outro deputado a apresentar outros okay, pontos. pode ser, não é só para distribuirmos a conversa aqui. Podemos falar, portanto, o senhor deputado Mombica falou aqui sobre as principais alterações feitas à lei sobre a CNE. Podemos olhar para outros pontos que foram apresentados e que foram efetivamente alterados neste pacote legislativo eleitoral? Posso ouvi-lo, deputado? Bom, eu primeiro gostava de fazer se me permitir, um comentário breve relativamente à questão e foi uma das questões mais discutidas, tem que ver com a composição da CNE. Portanto, e o senhor deputado Mombica faz referência que, portanto, por exemplo, a UNITA, o projeto apresentado pela UNITA trazia uma solução que não era mais avisada. E não era mais avisada, sobretudo, por ser inconstitucional. Tinha laivos de inconstitucionalidade, de ilegalidade, e colocava em causa princípios estruturantes como o do respeito à minoria. Por exemplo, ela propunha que a Comissão Nacional Eleitoral devesse ter 17 membros, 2 dos quais indicados ou designados pelos grupos parlamentares. E quando se fala em grupo parlamentar, se olharmos aquilo para a nossa realidade, estamos a falar MPLA e UNITA. Portanto, e isso excluía desde logo outras representações parlamentares. E a Constituição é clara no seu artigo 23. Princípio da igualdade. Ninguém pode ser excluído, entre outros, pela sua filiação política ou partidária. Por exemplo, esta visão exclusivista da UNITA, por exemplo, que é inconstitucional, não era comportável. Por exemplo, foi uma solução muito arrojada. E quando olhamos para aquilo que são as características da norma jurídica, portanto, para além de ferir a constitucionalidade, também fere quer a doutrina, quer a lei. A norma jurídica é abstrata, é geral, mas era uma solução que visava olhar aquilo para a nossa realidade. É uma solução que está a olhar, não, vamos ter uma Comissão Nacional Eleitoral que traga apenas elementos do MPLA e da UNITA. Portanto, e estamos aqui a falar uma perspectiva que é contrária àquilo que é a própria narrativa da UNITA, porque é partidarizar a própria instituição. Uma assunção da partidarização, mas numa perspectiva de bipartidarização. Portanto, só para vermos isso, mas o mais interessante é que, felizmente, pelo diálogo, nos entendemos e conseguimos encontrar o elemento que no ponto de vista da generalidade, por isso é que todos nós votamos favorável, e devemos ter uma narrativa para a construção da confiança das instituições, porque é nossa responsabilidade, Sr. Deputado Mombica, é nossa responsabilidade enquanto parlamentares, é nossa responsabilidade enquanto líderes e representantes do povo angolano, termos uma narrativa que traz, digamos, essa confiança. Relativamente à questão da abstenção, é de facto um problema que nós temos, mas temos que olhar isso também em sede do direito comparado. Este é um problema, provavelmente, não só da Angola, um problema que nós podemos aqui dizer, não sei se é a expressão que melhor se apega, parece que aqui é uma crise de credibilidade da política, porque se olharmos mesmo em outras realidades, a abstenção tem estado a crescer. Claro que isso não deve nos fazer ficarmos parados. Temos é que trabalhar cada vez mais. E penso que esse trabalho que todos nós fizemos de conseguir, em duas visões antagónicas ab início, duas visões inconciliáveis ab início, trazermos um único documento que conseguiu congregar as visões do grupo parlamentar da UNITA e do Executivo, suportado pelo grupo parlamentar do MPLA, e ainda assim conseguirmos também o voto favorável de outras representações parlamentares, devemos dizer que todos nós angolanos estamos de parabéns.
relativamente às grandes questões... Mas, se calhar, as aqui, grandes aqui questões uma questão que, só, que... deputado Milonga, se favor. me permite, suscita aqui a inconstitucionalidade. Para chamar a atenção que, primeiro, há um estudo comparado feito, portanto, essa não é uma realidade exclusiva só nossa. É só olhar para o exemplo de Portugal. Okay? Grupos parlamentares, de um lado. Do outro lado, também o próprio regimento permite... Mas conhece o artigo 23 da Constituição? Só um segundo. O próprio regimento permite que aquelas representações parlamentares que não tenham conseguido um número de deputados suficientes para criarem, ou seja, constituírem grupos parlamentares, possam unir-se e criar um grupo parlamentar. Portanto, isso podia ficar salvaguardado. Mas mais engraçado do que isso é que, se olhar para a própria Constituição, o princípio da maioria com respeito às minorias sempre foi respeitado, inclusive, no artigo 27, na aplicação do artigo 27 da lei eleitoral. Portanto, se formos a ver a composição da nossa Assembleia, respeita isso obedecendo o critério que a lei estabelece, que é o método de onde. Portanto, ele por si só acaba tanto por consagrar as maiorias, mas também a maioria, a melhor, como também por distribuir os resultados pelas minorias. Bom, portanto, o ponto de ordem... essa questão não se põe, portanto, não se trata de inconstitucionalidade. É uma questão só de interpretação que fez. Portanto, a nossa proposta, no nosso entender, tanto mais é que até foi acolhida, né? Entrou, ou seja, foi admitida. Porque, do contrário, se tivesse... A composição não. A composição não. Estou a dizer, composição. a proposta. Eu estou aqui, a crítica que estamos aqui a fazer é da composição da CNE. Esta crítica é inconstitucional. E o senhor deputado pediu o ponto de ordem, mas a sua fundamentação não conseguiu desfazer aquilo que é o espírito do artigo 23 da nossa Constituição. A referência ao princípio da igualdade. Certo. A composição, nos termos em que está contida na proposta, é inconstitucional. Não, e mais do que isso, e mais do que isso, e mais do que isso, senhor deputado, permita-me, por favor, permita-me. O deputado Milonga reparar, olhe só para... Sem permitir eu terminar. Vou já terminar. Pois. Para o que nós temos estado a discutir, o princípio da igualdade, se a interpretação que estiver a fazer for esta, então faz de todo sentido que a nossa colocação de que a composição da Comissão Nacional Eleitoral devia obedecer ao princípio da igualdade, considerando que trata-se de um órgão que regula os processos de competição eleitoral e como concorrentes todos deviam estar em pé da igualdade. Ali sim é que poderíamos discutir até agora, falar da inconstitucionalidade. Permita-me só terminar, eu já termino. Eu estava a dizer que a proposta contida sobre a composição da CNE é contrária às fontes de direito, quer a Constituição, quer a doutrina, quer a lei. Do ponto de vista da doutrina, já fiz referência, generalidade e abstração. A norma, do ponto de vista que apresentaram, era contrária a isso, não era geral, incidia-se diretamente ao grupo parlamentar da UNITA, ao grupo parlamentar do MPLA, nos termos da Constituição, ao princípio da igualdade, excluía claramente as outras forças também representadas, forças políticas também representadas na Assembleia Nacional, que têm a mesma legitimidade de cidadãos angolanos. Do ponto de vista, eu fiz referência aqui à Constituição e do ponto de vista da lei, também era o contrário. Por quê? Porque coloca os grupos parlamentares numa posição superior ao órgão da soberania. Repara, são os grupos parlamentares quem devem indicar 2 membros, não sendo a Assembleia Nacional quem designa. Ou seja, numa posição superior ao órgão de soberania, a Assembleia Nacional. Portanto, era incomportável do ponto de vista das fontes de direito, portanto, senhor deputado. Mas o mais importante não é isso, não é este exercício, não é esta ginástica hermenêutica que vai poder fazer mas aqui. Mas o meu entendimento é que o deputado Milonga está a fazer confusão. A questão que se coloca, é normal que isso lhe cause um mal-estar, é normal isso, senhor deputado. Mas o mais importante aqui, e que devemos aqui assinalar aos angolanos, é que face a essas questões, nós dialogamos e conseguimos encontrar uma melhor solução. E essas melhores soluções devem nos orgulhar a todos nós e fazermos apologia à sua publicitação para recuperarmos e para cimentarmos as lajes
da credibilidade das nossas instituições. O nosso discurso tem que ser nesse sentido, da responsabilização, para credibilizar. Porque pela primeira vez fizemos história. Conseguimos ter uma lei, portanto, legislação eleitoral, que quer na especialidade, quer na votação final global, não teve sequer um único voto contrário. Senhor deputado, mais do que isso, apesar dos nossos antagonismos, bom, eu acho que é contra a natura da política. Eu acho que não é? pode ter razão em alguns aspectos que... Na verdade, vamos fazer o seguinte, Sr. Deputado Mumbica, já passam das 22 horas e nós temos que cumprir com o intervalo porque temos publicidade para passar. Existem aquelas pessoas que pagam, publicitam na Zimbo. Então, quando regressarmos, vamos dar continuidade ao tema que estamos a abordar, a aprovação do pacote legislativo e eleitoral. Saímos para cumprir agora o primeiro intervalo. Até já. A aprovação do pacote legislativo e eleitoral é o tema do debate livre desta noite. Antes de irmos ao intervalo, ouvíamos os nossos convidados, os nossos deputados, os representantes do povo na Assembleia Nacional, aqui representados esta noite, para nos falarem ao detalhe sobre as alterações que foram feitas neste pacote legislativo e eleitoral, quais foram os pontos que mais provocaram um debate aceso, que mais dificultaram para se chegar ao consenso. Portanto, o pacote foi aprovado por unanimidade e isso é bom sinal, embora também se saiba e se diga que nem sempre é possível e nem sempre se espera unanimidade na aprovação dos documentos, das leis, na Casa das Leis. Mas, neste caso, em particular, o pacote legislativo e eleitoral foi aprovado por unanimidade. O que já nos fizeram perceber os deputados esta noite neste debate foi que existiu flexibilidade, cedência, fruto de muito diálogo. Deputado Benedito Daniel, queria intervir antes de irmos ao intervalo, também, tal como o deputado Mumbica, mas vamos ouvir o seu contributo. Com certeza. Eu queria intervir nesse particular da proposta da UNITA. Portanto, o objetivo da apresentação do projeto da UNITA era exatamente dirimir as questões que mais trazem a desconfiança. E ao tentar bipolarizar ou polarizar mesmo a Comissão Nacional Eleitoral, este quesito por si só não iria dirimir as desconfianças. Pelo contrário, haveria de trazer mais desconfiança, porque a Comissão Nacional Eleitoral seria monopolizada apenas por dois partidos políticos. E acho que não seria um bom caminho para aquilo que se queria expurgar na lei. Uma das questões também que traz muita desconfiança é a permanência, ou o que se considera permanência de falecidos no banco de dados, ou seja, no banco de dados de cidadãos maiores, de onde é extraído o FICR. Ora, como esta questão é mesmo questão crucial e, bom, apesar de abstenções que tenha havido, mas é considerado que os mortos também têm votado e não existem possibilidades de se poder apurar se realmente esses mortos votam ou não. Então foi proposta a prova de vida. Foi proposta a prova de vida, uma vez que o bilhete de identidade, como já se disse anteriormente, vai servir para a votação. Os cidadãos terão que provar a sua existência. Terão que provar a sua existência durante algum tempo antes das eleições. Ainda não está definido o tempo? Bom, o tempo está plasmado na lei. Portanto, um ano antes da realização das eleições, os cidadãos terão um período de provar se eles existem. Mas também sabemos realmente. Que morrem pessoas todos os dias, não é? Sim, vai reduzir eventualmente o número dos mortos que votam, portanto, ou que votaram com os as vidas mecanismos também Sim, foram sim. estabelecidos de forma que
aqueles que morrerem já em período da prova de vida, portanto, serem declarados mortos. Mas, entretanto, como as pessoas morrem todos os dias, queremos aqui acreditar que a índice daquelas pessoas que dizem que morreram será pouca, não tanto como aquilo que é considerada agora. Aí está outro ponto importante, não é? Que faz parte deste pacote legislativo eleitoral, uma alteração feita e que vem, ouvindo aqui aquilo que nos podem dizer os senhores deputados, vem satisfazer uma preocupação que era generalizada. Com certeza. Em relação aos mortos que constavam do FIC. Com certeza. Do dispositivo do FIC. Porque vamos supor que está a decorrer a prova de vida. Sim. E naquele ano, eventualmente, aquelas pessoas que já fizeram a sua prova de vida podem vir a falecer. Sim. E se não tiverem alguém que possa comunicar que o indivíduo faleceu, vai continuar a constar, portanto, no banco de dados. Mas não será um número tão elevado como este que tem criado a desconfiança. E, portanto, estamos em crer que o número será muito reduzido. Essa também é uma questão que considero importante, não é? Só um ponto para acrescentar a essa questão levantada pelo deputado Benedito, se me permitir, Maivel Benedito. Foi alargada a base de instituições ou individualidades que possam fazer a comunicação no sentido de reduzir cada vez mais essa questão de falecidos na base de dados. De tal sorte que a lei prevê agora que familiares do segundo grau possam comunicar, entidades religiosas e também autoridades tradicionais com um documento de fé possam comunicar efetivamente a quem é que deverá ser feita a comunicação? Comunicar à autoridade da administração local mais próxima quando alguém tem. Ou seja, um membro da igreja morreu. Os irmãos na igreja sabem que o irmão fulano morreu. O padre ou o pastor. Eles pegam no documento, vão à administração e dizem, olha, nós na igreja perdemos este membro, aquele membro, e a administração vai fazer chegar. Exatamente. Isso olhando claramente aquilo que são a nossa realidade sociológica e antropológica, não é? Porque a questão da comunicação, da fluência da informação nos meios urbanos não é tão crível como é, por exemplo, numa localidade no interior da província do Is, não é? Por exemplo, ou numa localidade lá nas profundezas da província do Cubango, mais para o interior do nosso país, existe do Cubango, porque há casos mesmo de pessoas que morrem e a autoridade pública não tem conhecimento. Porque às vezes são dados como desaparecidos e estão mortos. Exatamente. Mas era importante também procurar, e essa questão trouxe muito debate, porque não se poderia, por exemplo, ferir aquilo que é o critério que estabelece o próprio Código Civil, relativamente quando é que se deve, a partir de que momento é que se deve considerar uma pessoa desaparecida como morta. Como Oriente. Quando é que se deve considerar? Portanto, daí é que se chamou a atenção para que, apesar de se dar esta possibilidade destas entidades poder comunicar à autoridade local mais próxima, deve ter um documento probatório para que se evitar, por exemplo, que alguém declare que o Mlenga morreu, quando não está vivo, por exemplo. Não é? Portanto, alguém ainda falou sobre isso ao longo dos debates. Portanto, encontramos aí meios termos para se reduzirem cada vez mais os elementos de desconfianças e de suspeições. Ou seja, as propostas foram feitas pelos grupos parlamentares, por caso têm as bancadas parlamentares, para os partidos que têm bancada e pelos outros partidos que estão representados no Parlamento também, as propostas de alteração a este pacote eleitoral. Os debates das especialidades, apesar da iniciativa poder ser, por exemplo, do grupo parlamentar da UNITA ou do Executivo, a iniciativa, quando é acolhida em sede da Generalidade, passa a ser um documento da Assembleia Nacional. Okay. Já não é do grupo parlamentar da UNITA, nem é do Executivo. Portanto, muito embora o grupo parlamentar da UNITA, na qualidade de proponente, esteja lá para defender, apresentar o bem fundado daquilo, o Executivo, na mesma qualidade, o documento é da Assembleia Nacional. E a partir daí,
todos os deputados, independentemente de ser do grupo parlamentar maioritário ou de uma representação parlamentar, têm o mesmo direito, as mesmas obrigações de opinar, de concordar ou discordar. Repare que, por exemplo, se o deputado Ombo decidisse votar contra uma determinada destas disposições, nós não estaríamos a dizer em unanimidade. Diríamos um voto contra. E há uma outra questão Sim. em relação a isso. Antes vou deixar intervir o deputado Mombique. Sim, bom, eu se calhar começaria por uma nota prévia, porque eu sinto que continua a suscitar uma interpretação que considero que não responde melhor o que está no fundo da iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA relativamente ao modelo de Comissão Nacional Eleitoral. O deputado Benedito falava da bipartidarização, foi o termo que usou, e antes o deputado Milonga falava da inconstitucionalidade. O que é facto é que, repito, primeiro, há um estudo comparado, não é sui generis. E, em segundo lugar, é que nós estamos a falar de uma Comissão Nacional Eleitoral de 17 membros e a nossa proposta, o que é que visava? Era que dos 17 membros fossem usados dois critérios. Um é a indicação pelos grupos parlamentares por paridade. Por paridade. Portanto, o que significa que se o grupo parlamentar da FNLA, do PRS, fossem grupos parlamentares, podiam ser, mas não sendo, também se fizerem um grupo misto, significa teriam que indicar o mesmo número de membros, nesse caso a proposta era de 2, de 17 se tira 2 vezes 3 são 11, restam 11. Portanto, os 11 seriam da sociedade civil, okay? Indicados pela sociedade civil. Portanto, aqui não vejo como é que se poderia processar a famosa bipolarização num órgão onde a decisão assenta sobretudo no critério da maioria e onde a maioria não é detida por nenhum dos grupos parlamentares. Ou seja, esta era a proposta. Exato, uma das era propostas. a proposta, exatamente, essa era uma das propostas. Mas está só a avisar, e aqui é mesmo para debater. É só uma nota, está a debater por quê? Porque obriga, condiciona a representação parlamentar a formar um grupo parlamentar. Mas vamos por partes. É uma questão Deputado facultativa. Milonga, deputado Milonga, já inicialmente eu havia dito é. se olhares para o artigo 23 da Constituição, relativamente ao princípio da maioria com respeito às minorias. Da Constituição? Sim. Artigo 23 da Constituição? Não. Artigo 23 da Constituição faz referência ao princípio da igualdade. O princípio da igualdade, perfeitamente. Que a fazer referência. O que eu queria dizer é exatamente o princípio da igualdade. Em relação ao princípio da igualdade, como é que ele se concretiza em todas as circunstâncias? Portanto, é tratar os entes em igualdade de circunstâncias, com base em determinados critérios. Por isso é que eu disse anteriormente que o princípio da maioria com respeito às minorias, que é consagrado no nosso ordenamento jurídico, no que diz respeito à representação parlamentar, portanto, ele como é que é concretizado? É concretizado em função do método de onde que é adotado, okay? Que acaba por respeitar, ou seja, primeiro privilegiar a maioria e depois respeitar as minorias, considerando dois fatores fundamentais, onde destaco o número de mandatos por distribuir e número 2, o número de votos obtidos por cada um. Portanto, e se olharmos para esses dois elementos, nós tivemos mais do que 5 partidos que concorreram. Tivemos mais do que 5 partidos que concorreram, de um lado. Do outro lado, se nós pegarmos a realidade de Portugal, que tem sido, infelizmente, a moda para o nosso sistema jurídico, o critério o princípio que eles usam é exatamente este.
ok? Tanto, mas nem por isso se considera que é inconstitucional. Agora, olhando para... Qual é o fundamento da exclusão de uma representação parlamentar, olhando para a Constituição e para a lei, no seu entender? Não, do ponto de vista teleológico, qual é a razão, qual é o racional teleológico do ponto de vista constitucional, não, aqui legal é simples e quanto doutrinário? isso. Não, é simples quanto isso. O Milonga teve, ok, um resultado, ok? Teve um resultado expresso nas urnas. E é esse que dita. Simplesmente isso. Portanto, pegar nos resultados, compulsá-los e utilizar o método vai ditar, okay, quem vai ter a representação, ou seja, o assento na Comissão Nacional Eleitoral. Mas saindo desse elemento, eu penso que era importante nós olharmos aqui para o facto de que, na nossa realidade concreta, há fatores que influenciam o processo eleitoral nas várias dimensões. Falamos aqui da abstenção, fundamental. Podemos ainda debater um pouco naquele elemento. Tem um dado muito interessante. Deixa só uma não, nota. falou muito, deixa-me só, deixa só terminar o raciocínio. Que é importante isso. A questão da abstenção no nosso contexto, o deputado Benedito falou e muito bem da questão dos mortos. É importante sublinhar que qualquer universo eleitoral, quando se trata de milhares, sobretudo, estamos a falar aqui de dezenas de milhões, portanto, encontraremos sempre mortos. O que se põe é a proporção desse número, de um lado, e do outro lado, o momento em que se considera que este determinado número de mortos possa existir nas listas. Portanto, essa é que é a grande questão entre nós. E mais, para além deste elemento, temos também outros fatores, sim, que são muito relevantes na nossa realidade, que têm a ver, sobretudo, com o modelo que nós adotamos para o registro eleitoral, em que a primazia é dada ao registro oficioso. E aqui foram colocados vários aspectos. Vou dar mais 30 segundos, por ok, favor, foram colocados vários aspectos. E para mim, os mais relevantes, que na sua maioria não recaem sobre o cidadão, recaem sobre os serviços públicos, em termos de alcance. Não é? Em termos de alcance, significa quantas localidades do país conseguem prover esses serviços ao cidadão. Isso é bom ou mau? Não, é mau porque nós sabemos que o alcance é muito limitado. E naquelas localidades onde há algum alcance, também colocam-se problemas sérios de ineficácia e ineficiência. Basta ir aqui a um Kazenga, no posto de emissão de bilhete, no Kazenga, no Sambizanga, etc., para depois vermos que as condições em si não são atrativas. Obrigada, o cidadão precisa madrugar, o cidadão tem às vezes de ir à bicha 4, 5 vezes, só na sexta tentativa é que consegue. Exatamente, todos esses aspectos são levados em consideração. Senhor deputado Diniz, por favor, Fernando Diniz. Sim, acredito que eu quero trazer já um outro elemento, porque o tempo está a passar e o povo precisa E vamos saber. terminar às 22h45. Sim, senhora. Eu queria trazer também algumas alterações que foram feitas aqui. O encerramento das assembleias. O encerramento será 18 horas, mas 17 horas são permitidas. As pessoas que estiverem dentro da Assembleia terão que permanecer até 18 horas, que concretiza o voto. Até 18 ou até concretizarem o voto? Uma vez estando dentro da Assembleia. Significa que todos que estiverem na mesa das Assembleias terão o direito de votar, mas o encerramento é 18 horas. Este é um dos elementos também que tem dificultado muito o povo no momento do voto, porque muita gente vem distante e chega nas mesas das Assembleias e, infelizmente, o tempo depois encerram e não regressam para as casas, não votam. Mas agora, o que acontece? 17 horas, foi aprovada a 17 horas, é o momento que realmente encerra, mas os que estiverem dentro terão que votar e 18 horas. E isso foi assim. Sim. E há uma outra que é a permanência dos delegados suplentes na mesa das Assembleias, o que realmente não será possível. Dentro da Assembleia? Dentro da Assembleia, sim. Não será possível porque isto traz o desconforto. Acredito que não é aceitável a permanência dos delegados suplentes nas Assembleias. Por quê? Porque isto dificulta
o trabalho ou como posso dizer, a veracidade do trabalho que está a se efetuar nas assembleias. O debate, sim, pode. Sim. Vou deixá-lo concluir. Sim. O que. Não, talvez, deputado Diniz, ali Sim. era só para uma precisão. Ok. A conclusão é que, não só pela experiência, mas sobretudo pelo papel do delegado, impõe-se exatamente que o delegado esteja dentro da Assembleia. Só que não na mesa. Ok. Porque se estiver na mesa, vamos dizer, seria Pode muita dificultar. gente ali à volta da Certamente. mesa e, Ok. de facto, não contribui para o trabalho da mesa. Sim. Portanto, ele deve sim estar dentro da mesa. Da Assembleia. Ou Da melhor, Assembleia. dentro da Assembleia, Mas exatamente. não na mesa. Não na Ok. mesa. Lugar Sim. indicado E o para debate assembleia. público entre os candidatos à presidência da República não constava da agenda de pacote legislativo e eleitoral desta alteração que foi feita? Não. Não. E nem sei se é em sede da lei que Da isso lei. deve Não. constar. Não parece que seja... Talvez na lei da comunicação Não sei social. não parece que seja o espaço, de espaço. facto, para, Nós para, enquadramos para isso na lei contar da esta comunicação social. disposição. Mas há aqui um elemento que eu acho que é interessante Não, vamos também fazer o seguinte, fazermos Sr. aqui Deputado pedagogia. Milonga. Precisamos cumprir com o último intervalo. E depois vamos regressar, a não ser que me diga que em 1 minuto consegue Sim, passar. consigo. Então, faz Não, favor. Não, mas É um eu até elemento queria para não cortar o concordarmos, queria que raciocínio. concordássemos. Era um elemento para fazer... Queria Para que fazer concordássemos nas questões essenciais. 1 minuto para que deixarmos... precisamos transmitir para os cidadãos. Vamos fazer em isso. relação Quando às regressarmos, vantagens nós vamos dos ter aspectos que foram menos de acertados. 15 minutos para fechar o programa, se tanto 10 minutos. Mas O vou elemento deixar para agora, fazer pedagogia nesta senda, tem que concluir ver com a ideia. o distanciamento, Sim. porque eu também já ouvi até fazedores de opinião, a questão que se coloca é estes 200 metros que foi o meio termo encontrado, onde devem estar os cidadãos que já exerceram o seu direito de voto, ou aqueles que não exerceram o seu direito de voto queiram acompanhar, têm que se distanciar a 200 metros da Assembleia de Voto. A questão que se colocava é, e os moradores? Bom, os moradores fiquem tranquilos, aqueles que vivem próximo aos lugares onde estarão instaladas a Assembleia de Voto, a menos de 100 metros, 200 metros, poderão fazer, não ficam inibidas o seu direito de ir e de vir. Portanto, é importante fazer esta reflexão, porque também tem estado a criar um certo mal-estar e alguma desinformação. Obrigada. Vamos fazer o último intervalo e depois regressamos para as conclusões com os nossos convidados esta noite. Até já. A aprovação do pacote legislativo e eleitoral é o tema do debate livre esta noite. Estamos a poucos minutos do fim desta edição e eu perguntava agora aos senhores deputados. Está terminada a terceira sessão da quinta legislatura, os deputados vão continuar a trabalhar, porque pensa-se que ficam de férias durante todo o tempo, já foi esclarecido que não, os senhores deputados vão continuar a trabalhar, há muitas questões ainda por se resolver e depois será aberto o ano legislativo a 15 de outubro deste ano. Mas a pergunta que faço é, existem questões, existem diplomas que ficaram por ser abordados e que os senhores gostariam, tiveram a expectativa de que eles fossem discutidos e eventualmente aprovados na legislatura que terminou? E a partir de agora o tempo será mesmo contado e controlado para os senhores. Podem intervir de forma livre. Sim. Sr. Deputado Mundica. Sim, nós particularmente, para além de mais cerca de 5 iniciativas que já deram entrada à Assembleia Nacional, sei que estão em tratamento a nível dos serviços administrativos da Assembleia. Falamos concretamente aqui da lei dos partidos políticos, estamos a falar da lei da observação eleitoral, a lei de financiamento dos partidos políticos, só para citar estes, também temos a lei sobre o direito de oposição, mas gostaríamos de ver também agendada, discutida, a lei de institucionalização das autarquias, tanto para além de outras iniciativas, como é o caso da lei da comunicação social e o Estatuto da ERCA, que entendemos que tem de ser de facto revistos, sim,
por aquilo que tem sido a prática. Portanto, no campo geral, entendo que talvez um apelo fosse importante para os cidadãos. Mais 20 segundos. Aqueles que não possuem bilhete de identidade, sobretudo, desde que tenham o cartão de eleitor, cópia do cartão de eleitor, fosse importante irem tratar o bilhete de identidade, porque com esses documentos é possível tratar o bilhete de identidade. Para que estejam habilitados. Habilitados, em exatamente, 2027. o que significa, não obstante a lei permitir que quem tiver o cartão de eleitor poderá votar, mas é importante, o bilhete de identidade é muito mais importante nessas circunstâncias do que o cartão de eleitor, porque serve-nos para outras coisas também. Muito obrigada, Sr. Deputado Mumbica. Sr. Deputado Benedito Daniel, Sim, em jeito de conclusão, eu perguntava se existem questões que gostaria de ver abordadas durante esta sessão legislativa que terminou. Com certeza, para não sermos repetitivos, há ainda algumas leis nas comissões de especialidade por serem aprovadas, mas para nós a mais importante seria mesmo a da institucionalização das autarquias, pelo tempo que ela leva, porque esta lei, se não me engano, havia sido remetida pelo Executivo à Assembleia Nacional, depois encalhou, não teve consenso, teve que voltar, porque quando a sessão legislativa termina, uma lei remetida, se não for aprovada, ela é remetida normalmente ou devolvida ao Executivo. E já passam aproximadamente 2 sessões legislativas sem que essa lei seja aprovada. Então, era importante... Grupo parlamentar da UNITA. Sim, e o grupo parlamentar da UNITA também havia proposto um projeto. Bom, se pudéssemos conseguir o consenso como conseguimos nessa sessão legislativa e aprovarmos essa lei, seria uma mais-valia. Obrigada. Sr. Deputado Fernando Diniz. Muito obrigado. Eu faço das palavras do deputado Benedito as minhas quanto à institucionalização das autarquias. É muito importante porque isto é a salvação desse país. Eu digo que as autarquias é a resolução desse país. Tudo que se passa às autarquias seria a melhor coisa. E também falo da lei da comunicação, que realmente é um dos pacotes que acho que seria melhor e seria melhor discutirmos, porque a comunicação, ainda temos um problema com a comunicação. E olharmos quando se fala da comunicação é para diminuir também de informações deturpadas que aparecem em Angola, que hoje qualquer pessoa comunica e faz o que quer. Acredito que é preciso tratarmos disso para pôr o fim deste elemento de comunicação no nosso país. Obrigada. Sr. Deputado Milonga Bernardo. Vou dividir o meu último tempo em 2 momentos. A primeira, efetivamente, também ligada à lei da institucionalização das autarquias. Até onde eu sei, há uma comissão negocial composta por deputados do grupo parlamentar do MPLA e do grupo parlamentar da UNITA. A estes eu vou apelar que, a título como aconteceu agora, portanto, procurem os melhores consensos para que tenhamos uma lei de institucionalização das autarquias num debate na especialidade com o acolhimento das 2 visões e de outras sensibilidades também. Um outro momento, para terminar, gostava de dizer o seguinte, portanto, foi cá dito que, do ponto de vista do cumprimento da fiscalização à Assembleia Nacional, foi praticamente nulo, não é verdade. Portanto, o poder de fiscalização da Assembleia Nacional é feito também em sede das audições parlamentares. E isso nós temos cumprido, portanto, chamando responsáveis, titulares de departamentos ministeriais e não só, são ouvidos em sede da Assembleia Nacional. O exemplo que foi trazido não pode ser chamado como uma fiscalização da Assembleia Nacional por uma questão muito simples. As atividades da Assembleia Nacional, regra geral, são compostas, são integradas por deputados de vários grupos parlamentares. E olhando sempre o princípio da maioria com respeito às minorias. Neste é o deputado Benedito, que está mais tempo que todos nós aqui. Se um grupo de deputados de um determinado grupo político sai, não pode falar em nome da Assembleia Nacional. Aquele nem é um ato de fiscalização da Assembleia Nacional. Portanto, isto também é de lei. E se nós exigimos que os outros cumpram a lei, temos de fazê-lo também de igual modo. Muito obrigado. Diz que a lei é que não está correta. Obrigado.
Mas a lei deve ser cumprida. Os resultados estão lá. O senhor deputado não desempenho pode, do o senhor deputado não executivo pode violar a e lei. o reflexo na vida O do senhor deputado cidadão. não pode violar a lei dizendo que não está correta. E é pela responsabilidade que tem, antes de ser deputado, tomou papel de posse fiscalizar é e do jurou. deputado. Não, permita. Jurou respeitar a Constituição e a lei. Não pode agora chegar e dizer que eu não vou respeitar esta lei porque não concordo. Mas vai dizer também que não vou respeitar a Constituição porque não concordo. O senhor jurou Mas respeitar. repara que o deputado jurou A não ser que me está a dizer que representar jurou, o cidadão. a não ser que me diga que jurou mentindo. Não, não. Bom, se assim for, O tudo deputado bem, eu me jura calo. representar o cidadão. Bem, Portanto, deve fiscalizar. vamos Não violando a lei. Vamos terminar este debate livre com uma frase que me chamou a atenção da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, durante o seu discurso de encerramento da terceira sessão legislativa da 5ª Legislatura da Assembleia Nacional. E a frase diz o seguinte: o futuro que desejamos para o nosso país depende, em grande medida, da qualidade do nosso trabalho coletivo. Exatamente. Obrigada a todos os senhores por terem estado connosco Muito obrigado. em mais uma edição do Debate Livre. Senhores deputados Milonga Bernardo, Faustino Mumbica, Benedito Daniel e Fernando Diniz. Assim, senhor telespectador, agradecemos, como sempre, a preferência e fidelidade à TV Zimbo. Boa noite, fique bem.